Como fazer uma primeira consulta que encante o seu paciente e faça com que ele fique na terapia? Meu nome é André Toso e nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, autêntico e profundo. Se você não subscreve o canal, subscreve aqui, curte também o vídeo, que isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas que se interessam por esse tema. Bom, quando a gente fala em primeira consulta com a fenomenologia, na postura fenomenológica, nós falamos de um momento fundamental, um momento original do encontro paciente-psicoterapeuta, onde tudo vai iniciar, onde tudo vai se dar início. E esse primeiro contato é muito importante para o decorrer das consultas. Eu falo assim que a primeira consulta, ela já traz em si as coisas mais importantes que vão aparecer ao longo do tempo nas consultas, né? Então a gente precisa fazer uma primeira consulta muito boa, muito profunda, com bastante maneiras da gente trazer aquele paciente, cativar aquele paciente para que ele compreenda o que é o processo terapêutico e para que ele decida dar esse passo de conhecer a si mesmo com mais profundidade, de entrar dentro de si mesmo para encontrar as respostas e os sentidos que ele precisa para que a sua vida seja melhor, para que a sua existência possa fluir com mais tranquilidade e de uma forma mais saudável. Então, a primeira consulta, a primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito disso é: eu preciso preparar uma primeira consulta no sentido de ter já uma estrutura básica para que eu receba esse paciente, porque é como se a gente recebesse em casa, na nossa casa, uma pessoa e que a gente quer tratar bem, que a gente quer que se sinta à vontade, que se sinta tranquila. A primeira consulta é mais ou menos isso, é como se a gente fosse receber uma pessoa, um visitante, receber um visitante, né? No livro Cuidar do Ser, né, fala-se a respeito disso, de como o terapeuta ele recebe o paciente quase como um hóspede que vem até a sua casa e precisa se sentir bem, se sentir à vontade. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é: como eu posso fazer para os meus pacientes que chegam se sentir em casa, se sentir à vontade no setting terapêutico? Porque o setting terapêutico precisa trazer intimidade, precisa trazer segurança, e precisa trazer conforto para as pessoas que estão chegando, né? E muitas vezes as pessoas que chegam, né, elas chegam sem esse tipo de referência. Muitas vezes elas não tiveram uma casa confortável, não tiveram um lar onde elas sentissem segurança, não tiveram assim uma pessoa que as tratasse bem, as cuidasse bem, né? E nós precisamos ter isso em mente. A primeira coisa é ter isso em mente, que a gente está recebendo uma pessoa como se fosse uma visitante que a gente precisa fazer se sentir bem, fazer se sentir em casa. Então, existem algumas coisas, né? Você pode ter um chá, um café, alguma coisa assim que acolha a pessoa, né? Algo na sua sala, no seu setting, que faça com que a pessoa chegue e você ofereça algo para ela. É a primeira coisa, né? Oferecer um café, oferecer uma água, um chá, alguma coisa que ela queira para ela já se sentir bem. Se você estiver trabalhando online, claro, isso não cabe, né? A gente não vai receber a pessoa na nossa casa. A pessoa já está na casa dela. Então, mas nós também podemos perguntar nessa primeira consulta online: você se sente bem onde você está? Onde é que você está? Me descreve um pouco onde você está. Tem alguma coisa que você gosta? Você quer pegar um copo d'água? Tá tudo certo para a gente começar? Ou seja, mesmo online, a gente pode trazer essa sensação de conforto e segurança para a pessoa, perguntando algumas coisas importantes, né? Eu sempre pergunto para os meus pacientes online, quando é a primeira consulta, para ele me descrever um pouco onde ele está, e eu falo também onde eu estou. Eu estou no meu escritório, aqui na minha casa, ou eu estou aqui na sala da minha clínica, eu vou te atender aqui da sala da minha clínica. Ou seja, onde eu estou e onde o paciente está. Isso online também é importante para a gente localizar a pessoa no espaço e no tempo, porque senão fica só na cabeça, né? A gente está aqui conversando, de olho na tela, e a gente sai do espaço e do ambiente que a gente está. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui no meu escritório, na minha casa. Então, eu conheço bem o meu escritório, conheço a minha casa, e isso, se for numa terapia, me traz tranquilidade, né? Então, é importante, esse é o primeiro passo. Isso faz parte de um tripé que eu criei, né, para estruturar, que eu vou trazer aqui para vocês rapidamente, e que vocês podem se inspirar,
Cada um tem o seu jeito de fazer a primeira consulta, tá, pessoal? Eu não vou dar aqui uma receita de bolo. Eu vou dar algumas indicações do que eu fiz ao longo dos anos, ao longo dos meus 15 anos de atendimento clínico e que funcionaram muito bem, porque a minha taxa de manutenção de paciente da primeira consulta, se não for 100% hoje em dia, tá próximo, tá? Tá bem próximo de 100%. Dificilmente alguém faz uma primeira consulta comigo e não continua, e não prossegue no processo terapêutico. E é isso que eu quero te ensinar para que você também tenha essa possibilidade de não deixar o paciente ir embora e ele acaba não marcando a próxima consulta, acaba desaparecendo, né? E você fica sem aquele paciente e ele também fica sem a terapia, o que é, assim, é muito importante que o paciente se implique, se envolva na terapia, ficando na terapia, porque isso é que vai trazer, né, esse ficar na terapia é que vai trazer os benefícios que ele está procurando e as possibilidades de uma existência menos privada existencialmente. Então, vamos lá. Qual que é esse tripé, né, que eu formulei? Que no guia da primeira consulta, que tem no nosso curso gravado, isso está bem estruturado em várias aulas, né? Em cada aula para cada uma das estruturas. Aqui eu vou trazer um resumo, tá, para vocês, mas que eu acho que já vai ajudar vocês a estruturarem melhor a primeira consulta. Então, os 3 pontos primeiro contato, o decorrer da sessão e o acordo terapêutico, tá? Eu dividi a primeira sessão, a minha primeira consulta, nesses 3 pontos, tá? E fenomenologicamente eu vou trabalhar nesses 3 pontos, mas eles têm que estar de alguma forma presentes, tá? Muitas vezes a ordem pode se inverter um pouco, eles podem se misturar, mas essa ordem é importante, ter uma ordem de primeiro termos um primeiro contato, né, que eu chamei de primeiro contato, o decorrer da sessão e o acordo terapêutico. Então vamos lá. O primeiro contato eu já comecei falando, trazer essa segurança, essa tranquilidade para o paciente, né? Que ele se sinta bem, que ele se sinta em casa de certo modo, mesmo que for no seu consultório ou se for no online também, você trazer a presença do lugar que ele está e a sua presença também de onde você está. Mas não é só isso. O primeiro contato começa já antes, quando o paciente te liga ou te manda uma mensagem ou entra em contato de alguma forma com você. Aí já começa o primeiro contato. A terapia já começa aí. Como foi que esse paciente te encontrou, né? Se foi uma indicação, se é um aluno seu, se é uma pessoa que não te conhecia, mas te viu na internet. Enfim, como é que essa pessoa chegou até você? Isso é importante você saber. Porque isso vai mudar o modo como essa pessoa chega na primeira consulta. Por exemplo, se for uma pessoa que não te conhece e que veio por indicação, que veio não por indicação, que veio porque viu na internet o seu nome, simplesmente pegou o seu nome, isso é um tipo de pessoa que não vem assim totalmente com confiança para a terapia. Então você precisa passar mais confiança para essa pessoa. Você precisa fazer ela te conhecer melhor. Agora, se é uma pessoa que veio por uma indicação, olha, um amigo meu te indicou, falou que você é muito bom e tal. Essa pessoa já vem mais confiante. Ela já tem mais confiança no seu nome porque ela já veio por uma indicação. Você percebe? Ou se essa pessoa te acompanha há muito tempo na internet, vê suas aulas, se você for professor, como é o meu caso, né? Eu tenho muitas pessoas que me procuram por conta dos meus vídeos na internet. Então, a pessoa chega, já conhece você, então ela já tem mais confiança. Então, saber isso é o primeiro ponto. Chegou no dia da primeira consulta, né? Quando começa a consulta mesmo, o mais importante no primeiro contato é o paciente sentir que você está com a escuta aberta, livre para ele, tá? Que você já não está tentando colocar ele em rótulos, colocar ele em tentar enquadrar ele em alguma patologia logo de início, tentar interpretar já o que ele fala de princípio, né? Você chega, a pessoa chega, você pergunta se está tudo bem, pergunta um pouco, pode fazer aquela conversa de elevador para esfriar a coisa, né? Para trazer um momento mais descontraído, né? Ah, você veio como? De onde você é? Como é que você chegou aqui? Foi fácil de chegar, por exemplo, né? Esse tipo de conversa, assim, é uma conversa com interesse, né, real, um interesse genuíno, ela quebra um pouco o gelo e deixa a pessoa menos nervosa, porque normalmente a pessoa quando procura a primeira vez a terapia, ela sente algum nervosismo, ela sente alguma tensão no princípio.
e a gente precisa deixar ela tranquila, deixar ela relaxada, e esse tipo de conversa quebra um pouco o gelo, né, como se diz. E pronto, você traz aqui um momento em que a pessoa pode relaxar um pouco, se tranquilizar, né? E aí você pode fazer uma pergunta no princípio da sessão, né? Por exemplo, como é que eu posso te ajudar? Né? Isso é uma pergunta possível, né? Como é que eu posso te ajudar? Né? O que é que te trouxe aqui? Né? Aquelas perguntas clássicas, né? E aí a pessoa começa a falar, né? Quando a pessoa começa a falar, ainda estamos aqui no primeiro contato, quase indo para o decorrer da sessão, né? A gente precisa deixar essa pessoa falar à vontade, tá? Deixa a pessoa desabafar muitas vezes, né? Porque às vezes a pessoa está precisando, né? Existem vários perfis de paciente, né? Mas normalmente na primeira consulta tem a tendência do paciente vir e falar muito e chorar, às vezes, trazer muita emoção, coisas muito fortes logo de princípio, né? E a gente deixa, né? Dá espaço para essa pessoa se abrir um pouco, trazer a sua intimidade e sempre com uma escutativa, ouvindo, podendo repetir alguma palavra que ele fala, trazendo algum som que faça com que o paciente perceba que você está ali com ele, né? Ouvindo inteiramente com ele, não pensando em outra coisa, né? Então, não pensando já qual é a resposta que eu tenho que dar, qual é a interpretação que eu tenho que dar para isso que ele está falando. Abre espaço. Esse início é para abrir espaço, deixar a pessoa trazer aquilo que ela tem que trazer, falar o que ela tem que falar, para ela poder perceber que ela tem um espaço ali para se expressar, né? Muito importante, né? E aí quando ela começa a falar da vida dela, começa a desabafar ali, né? Que é o que normalmente acontece numa primeira consulta, nós entramos no decorrer da sessão, né? E esse decorrer da primeira sessão, da primeira consulta, é bastante diferente do decorrer de consultas posteriores, né? Que muitas vezes a gente precisa fazer algumas intervenções fenomenológicas, trazer alguns questionamentos, algumas perguntas abertas. Aqui no decorrer da consulta, da primeira consulta, é muito mais de compreensão afetiva. A gente compreender afetivamente aquilo que o paciente está trazendo, a gente tá com ele, junto com ele, fazer perguntas abertas, mas que não já direcionem para correção, por exemplo, né? Você querer corrigir alguma coisa do paciente, você querer mostrar assim muito claramente um erro, uma falha dele, né? Mostrar muito claramente o quão difícil vai ser, o quão ele precisa caminhar em direção a uma mudança, uma transformação, porque isso assusta muitas vezes o paciente na primeira consulta, né? Ele precisa perceber que ali ele vai ter um suporte, ele vai ter um acompanhamento que vai seguir o ritmo dele, que não tem uma pressa, né? A gente não vai ter uma pressa. E se a pessoa estiver procurando uma solução rápida, tiver com pressa, a gente também não cair nessa pressa, né? Mas também trazer coisas para o paciente falando, pontuando, né, de forma segura, que sim, a terapia ajuda muito a melhorar sintomas, a melhorar questões existenciais da vida dela e que ela está ali para que isso seja possível e que isso vai acontecer em algum momento, mas que ela precisa ter calma, né? Então a gente precisa entrar em ressonância como nunca nessa primeira consulta com aquilo que o paciente está trazendo. Ou seja, não ficar muito isolado no nosso pensamento de tentativa de interpretação e de manejo clínico no momento da primeira consulta. Estarmos ali presentes, né? É assim como quando vem um hóspede na nossa casa ou uma visita, né? Que a gente serve um café assim, a pessoa começa falar, olha, preciso desabafar com você, preciso falar algumas coisas. A gente não fica corrigindo a pessoa, a gente não fica querendo falar o que ela tem que fazer, interpretando aquilo que ela está dizendo, né? A gente primeiro ouve, né? A gente primeiro ouve. E na terapia é parecido nessa primeira consulta. A gente precisa ouvir, tá? O paciente ele precisa ter a sensação de que, de certo modo, ele está com um amigo ali, ele está com uma pessoa que ele pode confiar, que está ouvindo ele sem julgamento. Né? Nessa primeira consulta, é importante que o paciente tenha essa sensação de intimidade, de vínculo, de tem alguém me escutando
sem me julgar. Tem alguém me escutando sem falar o que eu devo fazer como as outras pessoas fazem, normalmente. Né? Isso é muito importante na primeira consulta. Tá? A gente ser esse espaço aberto, esse espaço livre, essa abertura para o ser do paciente que chega até nós. Para a gente poder deixar que ele seja quem ele é. Para que a gente possa deixar com que a autenticidade dele vá se revelando aos poucos, através da nossa própria autenticidade como terapeuta também, né? Se nós tentarmos seguir um padrão, uma anamnese muito fechada, o paciente vai sentir a nossa falta de autenticidade e isso vai afastar ele, né? E muitas vezes vai deixar frio o primeiro encontro, esse primeiro encontro. Então, eu não recomendo assim anamnese, perguntas fechadas, perguntas assim diretivas que tragam quase uma entrevista, como se fosse uma entrevista a primeira consulta, né? Eu acho que isso não funciona. Eu acho que a tendência é ou o paciente não marca a segunda consulta e desaparece, ou se não, ele marca por obrigação e já começa assim, ele já começa com uma visão assim meio não muito boa da terapia, sabe? Só que muito importante nesse decorrer da consulta é que você comece, você pessoalmente, né, comece a ver pontos possíveis de trabalho futuro com esse paciente, né? Você já preste atenção, você não precisa devolver isso ainda para ele, dar uma devolutiva assim de correção ou de interpretação, como eu falei, mas você tem que ir recolhendo informações, né? E aí você vê, né? Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a escrita, né? As anotações do terapeuta, né? Durante a consulta. Nessa primeira consulta você pode anotar algumas coisas, trazer algumas palavras, algumas frases que o paciente disse, para que você vá percebendo aquilo que vai ser necessário trabalhar ao longo do processo terapêutico. Eu digo que na primeira consulta já aparece quase tudo que o paciente precisa trabalhar. Se a gente ficar bem, com a atenção bem ligada, a gente vai perceber que ele traz na origem já tudo aquilo que ele precisa trabalhar. Tudo aquilo que vai ser trabalhado. Depois a casca de cebola, né, vai se revelando. A gente vai tirando cascas e isso vai se aprofundando. Mas o que é essencial já vem na primeira fala do paciente, né? Quando ele fala que precisa de ajuda por alguma coisa, por aquilo especificamente. Isso é como se fosse a ponta do novelo, né? E a gente vai puxando esse novelo nas próximas consultas. Mas isso já aparece normalmente na primeira consulta. Então é importante a gente ter ligado no nosso pensamento o que esse paciente está trazendo, né? O que ele está trazendo de essencial nessa primeira consulta e que ficará marcado para o resto do processo terapêutico, sem ainda intervir com muita sede, né? Mas sabendo, tendo consciência daquilo que o paciente está trazendo para você, né? E também perceber qual é o objetivo do paciente. Isso é muito importante, tá? A gente saber o que ele quer, né? Às vezes o terapeuta ele fica muito ligado naquilo que ele acredita que é a realidade, que é o melhor para a existência, que é o melhor para a vida da pessoa, né? E ele não percebe as palavras que o paciente fala. O paciente fala o objetivo dele, o terapeuta processa e interpreta para ele mesmo e fica com uma impressão errada. Isso acontece muito. Eu vejo assim em supervisão, os meus alunos, eu percebo muito assim a falta de escuta apurada. O que é a escuta apurada? É aquilo que o paciente falou, com as palavras que ele falou, trazem o sentido que ele traz. E, por exemplo, o objetivo terapêutico, quem traz é o paciente. É ele que vai trazer o objetivo terapêutico. A gente vai seguir com ele nesse objetivo, né? A gente pode achar que esse objetivo não é possível, que esse objetivo não é assim, não é assim que funciona, né? A gente vai chegar nesse objetivo. Mas a gente tem que levar em consideração aquilo que, para o sentido do paciente, é o objetivo terapêutico dele. Porque senão a gente fica atendendo para nós mesmos, fica atendendo para a nossa própria teoria, para a nossa própria abordagem. Ou seja, eu não vejo mais o paciente, eu vejo como enquadrar o meu paciente na minha abordagem. E isso é um equívoco que eu vejo que os terapeutas fazem, que a gente precisa evitar, principalmente na primeira consulta, porque isso vai trazer um distanciamento, uma desvinculação com o paciente,
e a probabilidade é que ele deixe a terapia, que ele não fique por muito tempo e às vezes nem marque a segunda consulta, porque ele não sente que ele está sendo acompanhado de fato, tá? Porque isso aqui é muito importante. Às vezes, o paciente pode até falar que gostou da primeira consulta, mas ele fica com uma sensação, com um sentimento que faz com que ele não marque a segunda consulta ou que ele marque mais algumas e depois saia por conta da primeira consulta. Então a gente precisa ficar muito ligado nesse sentido de que é pelo sentimento que o paciente fica ou não. Né? Se ele se sentir acompanhado, se ele sentir que tem um terapeuta ali que não está julgando, que não está já querendo colocar teoria em cima dele, que está humanamente com ele ali, que está inteiro, como Heidegger diz em Seminários de Zolikon, né? Que está de corpo e alma com o paciente, normalmente aí ele fica. Tá? Porque toca no sentimento dele o fato de que tem alguém acolhendo ele, vendo ele como um ser humano, como uma pessoa e que está ali com ele, junto com ele, para o que der e vier. E ouve ele, escuta aquilo que ele diz e o que de fato ele diz. Qual é o objetivo terapêutico dele? Né? Ouvir qual é o objetivo do paciente e levar isso a sério. E querer ajudar o paciente a chegar lá, se for possível. Tá? Porque é isso que ele quer. E a gente precisa saber que o querer é o mais importante do paciente. Né? Os pacientes mais difíceis de atender, de manejo mais complicado, é aqueles que não sabem o que querem ou que não querem mais nada. Né? Com depressão crônica, por exemplo, pacientes assim muito avançados na depressão, que não querem mais nada, nem estar ali na terapia muitas vezes eles querem. Né? Esses são os mais difíceis. Então, muito importante, pessoal, o querer do paciente é fundamental. O que o paciente quer? Você tem que sair com essa questão respondida da primeira consulta. O que de fato esse paciente quer? Alguns pacientes querem que acabe meus sintomas de ansiedade. Pode ser esse querer do paciente. Outro paciente quero ter relacionamentos mais saudáveis, quero ter relacionamentos melhores. Outros pacientes quero ter sucesso profissional. Né? Eu estou falando aqui objetivos que podem vir, né, numa primeira consulta, trazidos pelo paciente. Leve isso a sério e em consideração. Não acho que é bobagem. Por exemplo, eu quero ter sucesso profissional. Mas sucesso profissional não é uma coisa assim. Não, o seu paciente está falando que ele quer ter sucesso profissional. Vamos ver como é que ele pode ter mais sucesso profissional. Você auxiliar ele existencialmente a ter uma vida em que o sucesso profissional possa ser possível para ele. Né? E ver as questões que precisam ser trabalhadas para que o sucesso profissional seja possível. Ou seja, anote nas suas anotações o objetivo terapêutico que o paciente traz. Não é o objetivo terapêutico que você acha, né? Não, eu acho que ele tem que trabalhar as questões com o pai. Eu acho que ele tem que trabalhar as questões com a mãe. Tudo bem, pode até ser que ele tenha que trabalhar isso. Mas qual é o objetivo que ele trouxe? O que ele quer, de fato, na fala dele? Mesmo que a fala dele ainda esteja velando a real essência daquilo que ele quer. Mas a gente precisa se apegar àquilo que ele traz. Então, esse decorrer da consulta, ele tem que ser feito com abertura, né? Fazendo a hipoqué, a suspensão fenomenológica, de não julgar, de não trazer muita interpretação, né? E eu sei que muitas vezes é difícil fazer isso, mas a gente precisa treinar, né? Para ter essa possibilidade, para a gente chegar no último passo, né? No terceiro passo, que é o acordo terapêutico, né? Então, a gente recebeu o paciente com tranquilidade, trazendo conforto, segurança. Depois, no decorrer da sessão, a gente fez esse trabalho de ouvir o paciente, de estar ali com ele 100%, de realmente se ater àquilo que ele fala e não àquilo que a gente pensa. E no final, a gente precisa fazer o acordo terapêutico, né? O acordo terapêutico é as coisas práticas mesmo, né? Explicar bem para o paciente como que são as consultas, qual o tempo de consulta, qual é o valor da sua consulta, né? Quanto tempo, por exemplo, de distância, uma semana, semanal ou quinzenal, o que é possível para ele financeiramente. Ouvir o paciente, do paciente, o que para ele é possível, né? Eu falo assim para os meus pacientes, né? O ideal é você fazer uma vez por semana. O mínimo é uma vez a cada 15 dias. Né? Isso é uma fala que eu tenho para os meus pacientes. Tá?
Porque muitas vezes a pessoa não pode fazer uma vez por semana, pelo valor alto. Pode fazer de 15 em 15 dias, né? Só que é o mínimo. Se ela for fazer uma vez por mês, eu falo para ela, você vai ter muito pouco a ganhar se você fizer uma vez por mês, né? Vai ser uma coisa muito espaçada no tempo e entre uma consulta e outra aconteceu tanta coisa que já desvinculou da terapia, já não está mais terapêutico a questão, né? Então, ou uma vez por semana ou de 15 em 15 dias no mínimo, né? Isso é uma coisa que eu tenho para mim, né? Que antigamente, muito antigamente, eu falava que era uma vez por semana para o paciente. Mas eu vi que isso assustava o paciente e muitos pacientes não conseguiam fazer por causa da questão financeira. Então, isso é uma questão. Falar a respeito do pagamento, se o pagamento é feito antes, se o pagamento é feito depois. Enfim, isso tudo você vai definir. Importante isso, você definir o seu acordo terapêutico. Como é o seu acordo terapêutico? Tá? Você é psicólogo que está começando, né? Quem tá há mais tempo já deve ter isso definido. Se não tiver, faça já, né? Escrever mesmo. Acordo terapêutico. Quanto custa a minha consulta? Quando a pessoa tem que pagar? Se é antes da consulta, se é depois da consulta? Como que funciona, principalmente, as desmarcações? Pessoal, isso é muito importante para que você tenha uma clínica saudável, né? É, o paciente não aparece na consulta, ele tem que ter alguma penalidade, né? Ele não pode ficar assim, sem avisar e não aparecer. Isso já é deseducador para ele, né? Faz com que ele não tenha comprometimento, não tenha responsabilidade. E isso vai trazer um monte de dificuldade existencial, né? Quem não tem comprometimento, responsabilidade, horário, a vida fica difícil, fica complicada se a pessoa não tem esse tipo de disciplina. Então a gente precisa trazer no acordo terapêutico a regra. Eu vou trazer a regra que eu coloquei, né, na minha clínica e que realmente ajudou a gente, porque antigamente a gente não tinha regra nenhuma, os pacientes não apareciam, né? E os nossos psicólogos lá ficavam com a agenda vazia, a gente perdia dinheiro, né? Perdia a questão financeira e também o paciente ficava meio descomprometido com a terapia. Então, o que a gente passou a fazer? A pessoa pode desmarcar com até 24 horas de antecedência. Se ela não avisar antes das 24 horas, ela paga metade da consulta, mesmo sem comparecer. É claro que se a pessoa tiver uma justificativa, saúde, trabalho, uma questão com os filhos, tá tudo bem. A gente conversa e a pessoa não precisa pagar esses 50%. Mas se a pessoa simplesmente desaparece, não fala nada, aparece só 2 dias depois e fala, desculpa, não pude ir, agora quero reagendar. Não. Tem que ser feito alguma coisa, sabe, pessoal? Para não deixar esse descomprometimento, tá? Então, o acordo terapêutico, vocês é que vão fazer, vocês é que vão perceber qual é o melhor acordo para cada um de vocês, né? Então, tenham isso bem estabelecido, tá? O acordo terapêutico. E aí, no final da consulta mesmo, né? Uma coisa importante é marcar a próxima consulta, tá? Já deixar agendada a próxima consulta, né? Perguntar, né, claro, para o paciente: olha, fizemos essa primeira consulta, espero que você tenha gostado, que tenha sido legal para você. Você quer já deixar agendada a próxima consulta? Vamos deixar agendada já a próxima consulta? E você já agenda a segunda consulta. Mandar o paciente assim, sem fazer esse convite, falar, até a próxima, tá? É quase pedir para ele não voltar. Porque o paciente, ele se sente bem quando o terapeuta fala a respeito da marcação da segunda consulta. É quase uma aceitação para ele falar, ele fala, ele sente. Foi bom também para ele, sabe? De certo modo, de forma velada, é mais um convite que a gente faz, né? Quando uma pessoa vai embora da nossa casa, né? Como eu falei, né? A gente fala, volte mais uma vez, volte, vamos combinar mais para frente de você voltar, né? Alguma coisa desse tipo, ou eu vou na sua casa, né? Tem uma ligação, um vínculo de que essa pessoa volte, né? E a marcação da segunda consulta é bem importante. Se a pessoa não quiser marcar, olha, eu vou pensar ainda, não sei como é que tá, tudo bem, tranquilo, ok, pense no seu tempo e me manda uma mensagem quando você puder, né? E aí, mas o convite tem que ser feito da marcação da segunda consulta. Eu sinto que isso é bem importante para que o paciente sinta confiança de voltar, sentir que a terapia é importante para ele também, tá bom? É isso, pessoal. Então, essa foi um resumo bem breve, assim, né?
essas aulas são mais profundas no curso, né, que eu tenho, do guia da primeira consulta, do guia da primeira sessão, que a gente chama, GPS, né? Mas traz aqui alguns elementos para vocês já pensarem, tá? Então, da primeiro contato, decorrer da sessão e o acordo terapêutico, que são as 3 partes que eu faço a minha primeira consulta. Tá? Então, comenta aqui se você já segue alguma coisa assim próxima daquilo que eu trouxe aqui, se você teve algum insight, alguma ideia boa para sua primeira consulta. Subscreve o canal aqui, curte o vídeo, que isso ajuda a gente a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.